Saudações tricolores verde, branco e grená. Vence o Fluminense. Ufa, ufa, santa vitória. O Fluminense venceu o Bahia no Maracanã por 2-1 de virada com -1 e com o adversário com time reserva. Esse é o pós-jogo de Fluminense 2, Bahia 1, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Eu vou falar um pouquinho do que eu vi desse jogo e o que a gente espera, né, para a semana que vem, onde a gente vai ter uma decisão na Libertadores e um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo fora de casa. Bom, em primeiro lugar, eu estava com o check-in feito e acabei não indo ao Maracanã. Simplesmente tive a oportunidade de encontrar alguns amigos que eu não via há muito tempo e resenhar, e eu falei, cara, eu tava indo pro Maracanã, eu falei, cara, eu vou ficar, eu vou trocar uma ideia com a rapaziada, a gente vê o jogo daqui e deixa o Fluminense pra terça-feira, porque também a minha rotina, particularmente, né, trabalho, casa e Maracanã. Eu só saio de casa, a não ser pro trabalho, que não seja pro trabalho também, pra ir ao Maracanã. Então, me dei um tempo de Fluminense, enfim, mas logicamente fiz questão de assistir o jogo porque não tem como, né? Não consigo ficar sem assistir o jogo do Fluminense, e até porque eu tinha que vir fazer o pós-jogo. Bom, o Fluminense começou de uma forma que a gente não via já há algum tempo, né? Pra cima, pressionando, amassando, e muito bem até. Só que até estranhei, o Lelê entrou no jogo junto com o Pirani, o Ganso e o Cano ficaram no banco, não entendi por quê. O Eduardo Barros disse depois que queria deixar eles descansando para terça-feira, só que eles descansaram na data FIFA, né? E eu achei mais estranho ainda que eles entraram no final do jogo. Porra, não é para descansar? Vai entrar no final do jogo para quê? Enfim, coisas que só o Diniz explica, e explica mal. Mas o Fluminense começou muito bem. Teve algumas chances logo de cara com o Lelê. E o Lelê perdeu 2 gols ali que você fala, cara, não é possível que ele perdeu esse gol, né? O primeiro eu nem lembro mais como foi, mas o segundo foi aquela cabeçada em cima do goleiro. Porra, cara, inadmissível, né, perder aquele gol. Lógico que a gente procura ter uma paciência maior com o Lelê, por ele não ter base, por ele, enfim, toda aquela história que cerca ele, né? Que não tem base, não aprendeu, tá? Mas se destacou no Volta Redonda e aí veio ganhar a chance do Fluminense. Ok, sem problema nenhum a chance que ele ganhou no Fluminense. Só que ele já alguns jogos, ele entra mal, na minha humilde opinião. Pelo menos ontem, ele fez o gol da vitória. Da vitória não, né? O primeiro gol. Aliás, os 2 gols foram da vitória, né? Mas fez o primeiro gol, o gol de empate do Fluminense. Aliviando a gente, né? A gente tá num momento muito difícil do jogo, eu vou falar já. E ele aliviou a gente com aquele gol. Enfim. O Fluminense começou bem, o goleiro do Bahia se machucou de tanto fazer defesa. O Fluminense fez o cara trabalhar pra caralho, o cara tava voltando de lesão, se eu não me engano. E aí a gente foi pra cima, a gente pressionou, a gente finalizou e o cara brilhou, o cara foi muito bem, mas acabou se lesionando. E aí o Bahia, depois que o goleiro sai machucado, fica com 10 reservas, né? Por isso que eu falei, porra, o time do reserva do Bahia, né? A gente tomou um sufoco no final desnecessário, principalmente por ser o time reserva do Bahia. O titular já não tá lá, essas coisas, tá na zona de rebaixamento, tá próximo disso. O time reserva era pra gente ter desenrolado melhor, né, a partida, enfim. Mas, depois desse início, eu vou dizer assim, até metade do primeiro tempo mais ou menos, muito bom, que não saiu o gol, mas poderia ter saído, acontece a expulsão do Nino, uma expulsão em que achei, vendo pelo VAR, né, na hora não dá pra você perceber, mas vendo pelo VAR, achei justa, acertada, e não vou julgar o Nino aqui, não vou criticar, falar que ele deu mole, que ele cabaçou, porque, cara, de fato ele deu mole, ele perdeu o tempo da bola, mas você vê no lance que ele não teve a intenção de machucar o menino do Bahia, ele realmente errou o tempo da bola, isso acontece no futebol, por mais experiente que seja, coisa que o Nino não é ainda, não é um zagueiro experiente, mas acontece até com zagueiros experientes, ele deu mole, o Fluminense ficou com -1, e, cara, e aí quando é aquela coisa que a merda vem toda junta, toda de uma vez, né? Você acha que, porra, tava tudo indo muito bem, o gol era questão de tempo, e agora o cenário mudou completamente, tá tudo pra dar errado, tá tudo certo pra dar errado. A gente fica com -1, o Bahia vem pra cima e faz o gol. No lance de contra-ataque, em que o Marcelo marca muito mal,
E não é a primeira vez que eu fico preocupado com o Marcelo voltando para marcar. Ele ajuda muito a gente, né, na criação, enfim. Mas ele voltando para marcar é um negócio tenebroso, porque ele, por mais que ele corra, ele não tem mais a velocidade. Ele volta fazendo um esforço absurdo e não acompanha, não consegue acompanhar. Ele não conseguiu acompanhar o jogador do Bahia que fez o gol, que eu nem lembro agora o nome do cara. Eu sei que foi um cruzamento do Kaique, ex-jogador do Fluminense, na medida, um cruzamento muito bonito, na medida pro coisinha deles lá fazer 1-0 Bahia. E, cara, e aí quando você fala, cara, não acredito, cara. A gente podia estar aí 2-3-0, ter tomado esse gol, ia, porra, diminuir os ferimentos 3-1, mas, cara, não fizemos, não conseguimos. Os caras chegaram uma vez, fizeram o gol e agora fudeu. Porque aí você já imagina que o Fluminense vai voltar a jogar mal, vai sentir o mental, vai sentir o gol, vai sentir o golpe, não vai conseguir fazer o gol, a torcida vai começar a vaiar como chegou a começar, e fudeu, vai ser uma devastação, a gente vai perder essa porra desse jogo e vai comprometer a nossa terça-feira. Porra, é a primeira coisa que vem na tua cabeça, bicho. E de fato o Fluminense encontrou dificuldade para sair, para tentar jogar, para ir para cima, para empatar o jogo. Acabou o primeiro tempo, a gente muito insatisfeito, mas tem coisas que o Fluminense faz que a gente, cara, caralho, tanto pro bem quanto pro mal, né? O Fluminense tava muito bem e do nada, expulsão, gol dos caras. E no segundo tempo, totalmente ao contrário. A gente vem amassando, atropelando, sem querer saber se tava com a menos, se não tava. Faz os 2 gols logo no início, né? Acho que foi menos de 10 minutos ali, ou 15, eu não vou lembrar a minutagem. Enfim, um gol em cima do outro, o primeiro gol do Lelê, que estava sendo muito criticado por mim, inclusive. Uma pichotada do zagueiro lá que rebateu pro alto, o Lelê disputou a bola com o goleiro, tipo o Antônio Carlos em 2005. Lembrei muito do lance do Antônio Carlos, o Lelê é alto pra caralho, ganhou do goleiro. Gol do Fluminense, 1-1, porra, até que enfim. E aí, o Fluminense continua em cima, continua, né? Quando você empata o jogo, teu mental já melhora. Porra, pelo menos empatamos, não estamos perdendo, vamos continuar. E é isso. E a gente aqui do outro lado fala, cara, tem que ganhar, o reserva do Bahia, tem que ganhar essa porra. E a gente vem, o Pirani, que há muito está sendo criticado pela torcida. E eu falo que, gente, o Pirani, ele não é o problema maior do Fluminense. O Pirani estava sendo escalado fora de posição e estava tentando jogar bola. E quando foi escalado na posição dele contra o Galo, por exemplo, achei que jogou bem, fez uma partida bem honesta. E ontem estava jogando muito bem. O Pirani consegue fazer jogadas individuais, consegue fazer boas tabelas, consegue quebrar linhas. E ontem fez uma tabela muito bonita com o Keno, que deixou ele na cara do gol para ele virar o jogo. Fez o básico, chute no canto, no canto contrário do goleiro. Básico, é isso que tem que se fazer para fazer o gol. Ele fez o gol e é isso, o Fluminense virou o jogo. Foi bom. Ótimo, o Keno que deu fez uma ótima tabela com o Pirani. Eu falo aqui que eu acho ele muito importante taticamente, e sim acho, mas acho que com a bola no pé ele mais uma vez fez uma partida abaixo. Mas ainda tenho paciência com o Keno, porque primeiro que ele é importante taticamente, quando ele sai, o time sente muito. Segundo que ainda está voltando de uma lesão séria. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência, vamos esperar. Mas ontem com a bola no pé eu achei o Keno muito mal. Só que ele deu passo pro gol da vitória do Fluminense. Então, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí, a gente administra bem o jogo. Achei que o Fluminense administrou bem o jogo. Mas, no final do segundo tempo, o Fluminense tomou uma pressão do Bahia muito desnecessária. Talvez até por isso ele tenha colocado o Ganso e o Cano, embora eu não concorde. Para tentar cadenciar, administrar, talvez se ele pusesse alguém de velocidade, poderia, como a gente estava se acuando no nosso campo de defesa, poderia botar alguém de velocidade para puxar o contra-ataque e fechar o caixão. Mas tá certo, ele bota o Martinelli para defesa, ele não trouxe nenhum, ele não bota nenhum zagueiro para cobrir o Nino, ele traz o Martinelli para defesa. Ele já faz muito isso com o André, mas nunca com o Martinelli. Foi a primeira vez e eu te digo que o Martinelli estava jogando muito bem na posição dele e continuou jogando muito bem na zaga. Outro que é muito criticado pela torcida, eu acho que bastante injusto isso, mas a torcida pode fazer o que quiser. Enfim. E o Fluminense consegue segurar uma pressão desnecessária do time reserva do Bahia. O Fábio mais uma vez garantiu a nossa vitória. Eu acho que viu o jogo de uma forma muito positiva, mesmo com aquele gol que a gente tomou, viu o jogo de forma muito positiva, só que o ponto negativo que eu tenho que frisar é essa pressão que a gente tomou do Bahia, era o Bahia reserva,
Era o Bahia da zona de rebaixamento, o próximo à zona de rebaixamento, não sei qual é a posição do Bahia, reserva no Maracanã. A gente não podia ter tomado aquela pressão, mas tomamos, ok? O Fábio garantiu, o resultado de vitória é o que importa no final das contas. A gente vai para terça-feira mais animado, mais esperançoso de ver o time jogar ainda melhor do que jogou ontem. Eu acho que jogou bem ontem. Tá voltando aos poucos, as peças estão voltando. Marcelo voltou ontem, Felipe Melo desfalcou, mas deve voltar na próxima partida. De repente, com certeza a gente já tem Ganso e Cano na próxima partida. Keno, enfim, acho que só o Alexander tá de fora e o Nino tá suspenso no Brasileiro. Enfim, e o Felipe Melo voltando, faz a zaga com o Nino, enfim, a gente não vai ter o Manuel, mas o time já tá praticamente todo de volta. Então, a tendência é que a gente veja melhoras. Vimos ontem. Vimos alguma coisa contra o Galo, vimos mais ontem e espero ver mais ainda terça-feira. Vou dar alguns números. Eu quero falar sobre o Eduardo Barros, que na entrevista coletiva dele, eu estava esperando a entrevista coletiva dele, porque eu sabia que ele ia ser perguntado, questionado sobre a discussão que ele teve com o torcedor no jogo contra o Galo, e eu queria ver qual ia ser a resposta dele, né? E ele falou que ali a gente não sabe, né, o que se passa dentro do clube, coisa e tal, legal. Ele quer blindar os jogadores dele, e eu acho certo ele querer blindar os jogadores dele, mas não é discutindo com o torcedor que ele vai fazer isso. Ele usou o termo patrimônio do clube para se referir aos jogadores. Os jogadores podem até ser patrimônio do clube, mas a torcida é um patrimônio muito maior. Então ele quis blindar um patrimônio do clube atingindo o outro, atingindo um maior. Então o Eduardo Barros errou. Eu achei que ele fosse pedir desculpas por ter perdido a cabeça, o que é normal. Eu falei isso no pós-jogo contra o Galo. É normal perder a cabeça num jogo de futebol, é você discutir, cara. Só que, quando você discute com o maior patrimônio, a maior razão de ser de uma instituição centenária que é o Fluminense Futebol Clube, o problema não é nem você discutir, o problema é você não vir se retratar. Eu achei que o Eduardo Barros, depois que esfriasse a cabeça, ia vir pedir desculpa pra torcida e ele não veio. Eu acho que ele fala muito bem, eu acho que ele dá entrevista melhor até que o Diniz, inclusive. Só que ele pecou, que ele não se retratou, não pediu desculpas à torcida do Fluminense por ter discutido com o torcedor. Enfim, é isso, vou continuar achando, enquanto ele não pedir desculpa, eu vou continuar achando que ele tá errado, e ele não vai pedir desculpas porque ele já deixou bem claro que ele quer blindar o patrimônio do clube, que é o jogador de futebol. Ok, até mas a torcida é maior. Bom, alguns números aqui do jogo. O Fluminense teve menos posse de bola, assim, empate técnico, né? 48-52. Finalizações, 17 do Fluminense, 15 do Bahia. Finalizações no gol, 10 do Fluminense, 3 do Bahia. Cara, é muita coisa, né? O Fluminense finaliza. Das 17 vezes, 10 foram no gol, né? E do Bahia, das 15 finalizações, só 3 foram no gol. Então o Fluminense teve um aproveitamento muito melhor, né? Escanteios 9 e 10, bastante escanteios. Impedimento 2-0 Fluminense. Faltas 9 do Fluminense, 11 do Bahia. E um cartão amarelo e um cartão vermelho para o Fluminense contra nenhum cartão do time do Bahia. O Bahia fez 10 faltas e não falta não, desculpa. 11 faltas e não levou cartão amarelo. Mas eu não achei nenhuma falta dura, assim, pra... Enfim, não é cartão não. É porque é um número alto, né? 10 faltas. A classificação eu anotei aqui. A rodada ainda não acabou, obviamente, mas para jogo que interessa a gente, só tá tendo mais um, que é o Flamengo que tá ganhando. Eu até ativei o placar aqui para ver a posição do Flamengo. O Flamengo tá ganhando do Santos por 3-2 na Vila Belmiro, tá passando o Fluminense. Amanhã tem jogo do Vasco, não sei se tem algum outro, mas o jogo do Vasco não interessa a gente, né? Eu anotei algum lugar a classificação, eu vou procurar, tá aqui. Vamos lá, o Botafogo meteu 1-0 no Palmeiras, tá fazendo uma belíssima campanha, né? 30 pontos. O Grêmio goleou o Coritiba, assumiu a vice-liderança com 23, o Botafogo já tá a 7, que não quer dizer muita coisa nesse momento, né? 7 pontos no primeiro turno ainda não quer dizer muita coisa, mas é óbvio que é uma campanha muito boa que o Botafogo faz. Se o Botafogo conseguir no segundo turno, eu costumo dizer que o segundo turno é um campeonato completamente diferente do primeiro turno, mas se o Botafogo conseguir fazer uma campanha parecida no segundo turno com o que ele está fazendo no primeiro, é campeão. Tá? Dificilmente um time tem um equilíbrio entre as duas campanhas, a não ser quando é fora da curva. Tipo o Palmeiras ano passado, o Flamengo em 2019.
né? Você vê o exemplo do São Paulo em 2020. Enfim, terceiro é o Palmeiras 22. E aí o Fluminense quando acabou o jogo, ontem estava em terceiro, né? Mas aí o Grêmio ganhou, passou Fluminense e Palmeiras, e o Flamengo tá ganhando, o jogo tá no final aqui, tá 3-2 Flamengo. O cara deu mais 1 minuto só de acréscimo. Brincadeira, jogo do Flamengo. Mas enfim, o Flamengo tá passando, tá ainda 22, né? E o Fluminense tá caindo para quinto com 21. E aí em sexto tem Bragantino com 20, Fortaleza em sétimo com 20, os Atléticos Paranaense e Mineiro, oitavo e nono com 19, e o São Paulo é o décimo com 18. Para você ver aqui do Fluminense, que é o quinto, com 21, pro décimo, que é o São Paulo, com 18, são 3 pontos de diferença. Então, metaforicamente, o Fluminense perdendo pro São Paulo no jogo que vem, ele já vai ser ultrapassado pelo São Paulo, talvez no saldo de gols ou o número de vitórias, eu não sei como é que tá, pode ser ultrapassado pelo São Paulo e pode chegar a cair para décimo. Mas acredito que não vai acontecer, porque alguns times desse bolo aqui devem se enfrentar. Mas ele pode cair bastante se perder, né? E se ganhar, aí dependendo do jogo do Flamengo, dependendo do jogo do Palmeiras, dependendo do jogo do Grêmio, pode, quem sabe, assumir até a vice-liderança do campeonato. E aí é o que a gente espera, né? Ou pelo menos ganhe mais uma posição. Não é, como eu já falei, cara, ser líder hoje não é o mais importante. O mais importante é estar no bolo de cima, e o Fluminense, bem ou mal mesmo na crise, está, desde o início do campeonato. A gente ganhando o próximo jogo, a gente vai a 24. E aí, se Grêmio, Palmeiras não vencer, Grêmio, Palmeiras e Flamengo não vencerem, a gente passa para segundo lugar. Tamo lá em cima, tamo brigando. Mas, por outro lado, esses jogos que a gente ficou sem ganhar, não derrubou a gente. Só que, se a gente perder e os outros ganharem, a gente cai bastante. Então, é um jogo difícil, é o São Paulo, no Morumbi, tudo bem, mas é importante buscar a vitória. O empate também não é ruim, não é de se jogar fora, a gente vai continuar no bolo de cima, como eu sempre falo, mas uma vitória é imprescindível, seria, magnífica, uma vitória no Morumbi diante do São Paulo. Fechando o Campeonato Brasileiro, vamos falar de Libertadores. Terça-feira, 9 horas da noite, acredito eu que seja 9 horas, dessa vez eu não vou furar com o Fluminense, dessa vez eu vou ao Maracanã. Check-in também tá feito até antes do jogo contra o Bahia. Acho que tem mais de um mês que eu fiz esse check-in, estarei no Maracanã pra gente ter a nossa redenção, enfim, voltar à nossa boa fase, vencer e vencer bem, temos que vencer bem. Eu reclamei que ele deu 1 minuto no jogo do Flamengo, agora eu tô vendo aqui que deu mais 3. Ainda é pouco, mas melhor do que 1. Seria bom se o Santos empatasse no finalzinho, porque a gente seguraria, né? Ficaria na frente do Flamengo. Mas tá tudo certo. Jogo importantíssimo pra gente confirmar a nossa boa fase de volta, vencendo o Sporting Cristal, conseguindo a nossa classificação em primeiro lugar no grupo, né? E aí, rezando pra caralho no sorteio das oitavas de final. Que puta que pariu, esse sorteio tá tirando meu sono, cara. Mas não vou sofrer por antecedência nem antecipação. Terça-feira estaremos no Maracanã. Espero que o Fluminense possa fazer uma grande partida. A gente está tendo nossos jogadores de volta. Acho que agora só falta o Alexander, né? E não vamos ter o Manuel, mas o Manuel não era titular. Acredito que o Felipe Melo volte. Espero que o Marcelo não se machuque até lá. O jogo é terça, depois de amanhã. Quarta-feira eu volto para fazer o pós-jogo. Se Deus quiser, de uma grande vitória do Fluminense e uma excelente classificação. Quinta-feira, depois, né, do jogo, né, a gente vai se reunir no Papo Raiz aí para falar sobre esse jogo contra o Bahia, para falar sobre Libertadores, para falar sobre o momento do Fluminense, que depois daquele vazamento lá, da suposta crise, que todo mundo nega, mas eu acredito que seja verdade, vem melhorando o ambiente, como já era esperado. Os jogadores querem mostrar que não existe nada, apesar de que a gente acha que existe, mas eles querem mostrar que não existe nada. Você vê que tá todo mundo unido dentro do campo e que continue assim. Tá querendo mostrar ou não, que continue assim, porque assim a gente vai longe. É isso, saudações tricolores, até quarta-feira, no Momento Raiz de Fluminense Sporting Cristal, com uma grande classificação do Fluminense. Isso aqui é o Fluminense pra caralho. Vence o Fluminense, vitória Fluminense, saudações tricolores e até a próxima, tamo junto.